Santo Deus, que o Senhor nos conduza aqui, Senhor, na leitura da tua palavra, no entendimento, na interpretação, nos comentários, sobretudo na absorção dela. Que teu Espírito seja o único condutor. Em nome de Jesus. Amém. Ontem a gente ficou só no capítulo 9 de Hebreus, e a gente finalizou ali, né, falando sobre a questão de morrermos apenas uma só vez, assim como Jesus morreu uma só vez. E ali falava que o verso Hebreus 9, 27 e 28, que nós somos destinados a morrermos uma só vez, ou na minha versão, ordenados a morrermos uma só vez, porque se a gente fica morrendo e morrendo e morrendo, e aqui não é morrer para o eu, não é morrer para o pecado, é a morte literal, a morte do sono, a morte que Jesus falou sobre Lázaro, a morte de 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, a morte que a gente conhece mesmo de ir para o cemitério, de não respirar mais. E ele fala que se você morre várias vezes, você está sacrificando Jesus várias vezes. E nós finalizamos ontem falando, comentando do princípio do Espiritismo, que foi extraído da Bíblia através da ressurreição de Jesus. Então, Allan Kardec pegou essa crença da Bíblia, e foi da Bíblia, e aí ele expandiu de uma forma antibíblica. Então, o princípio da ressurreição é bíblico, mas aí foi para outro viés. Nós conversamos também, falamos bastante sobre a morte de Jesus, como foi a morte dele na cruz, que o coração deu, que levou ele a morrer de fato, que não foram as feridas, não foi a cruz em si, os pregos, a humilhação, mas sim o coração dele, que arrebentou, explodiu, né? Por causa do meu pecado, do teu pecado. O capítulo 9 começa falando também um pouquinho sobre o santuário, as coisas que tinham no lugar santíssimo, a representatividade de cada coisa. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 10 de Hebreus. Pode ler para nós, Maia, por favor? A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele diz: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele diz: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado, debaixo dos pés dele. Assim, como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso.
Primeiro, ele diz: porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para retirá-los. O que para mim é muito claro é que para a gente é muito óbvio, assim, quando a gente lê assim, porque Deus não se agrada de sacrifícios de animais, de touros, de cordeiros, de bodes, etc. É muito fácil para a gente hoje, aqui em 2026, ver assim, Deus não se agrada. Mas aqui, quando Paulo escreveu, ele escreveu numa época que se fazia isso, que era algo comum fazer. Então, aqui ele está, vamos colocar assim, batendo de frente com o sistema, com a crença atual da época, o que não ocorre conosco hoje. Então, para nós, leis daqui, tipo, pelo menos falando por mim, beleza. Mas na época, não, ele estava batendo de frente com o sistema. E o que ele está falando? Ele dá uma pincelada, ele dá no meu entender, um resumo, falando assim, pessoal, então, Deus fez todo esse sistema sacrificial de animais com um propósito, para que vocês se conscientizem da seriedade que é o pecado. Mas ele não gosta, ele não se agrada disso. E aqui eu vou acrescentar minhas palavras, minha percepção. Deus quem fez todas as coisas, todos os seres vivos. Você acha que Deus fez tanto humano quanto animais, árvores, e ele tem prazer na destruição ou na morte de qualquer uma dessas criaturas e coisas que ele fez? Óbvio que não. Para mim é óbvio isso. Voltando para o texto. Eu entendo que Paulo ele está fazendo uma linha paralela a essa. Falando, gente, Deus não tem prazer em morte de animais. Ele não se agrada quando você vai lá e faz um sacrifício de um bicho. Todavia, ele fez esse sistema por consequência do teu e do meu pecado. Então, não é que Deus se agrada disso. Deus não se agrada de morte de animais, Deus não se agradou da morte de Jesus na cruz. Não foi uma coisa que causa deleite e prazer para ele. O nosso Deus não é um Deus sanguinário, que tem prazer nesse tipo de coisa. Como muitas vezes você vê, e respeitosamente eu falo, discordo da crença, discordo dos rituais, mas respeito quem faz. Mas quantas e quantas denominações, religiões e crenças têm prazer, os seus deuses têm prazer em receber sacrifícios de crianças, de animais, de galinhas, de, de pessoas, porque os seus deuses, entre aspas, se deleitam nesses sacrifícios para que você possa ter algo em benefício, para que você possa adquirir um bem, adquirir um sonho, adquirir uma cura, qualquer petição que você faça a esses deuses, a essas entidades, você precisa ter como se fosse uma moeda de troca, um sacrifício. Você precisa ofertar, e quanto mais audacioso, maior é o pedido, é a necessidade, é o teu querer, maior e mais caro vai ser o sacrifício, podendo ser até sangue de criança inocente. O nosso Deus, ele não tem esse prazer. O nosso Deus instituiu o sistema do santuário com mortes e derramamento de sangue no lugar da vida humana. Porque lá no Éden, ele deixou muito claro que se você pecar, você vai morrer. E por que Deus instituiu a morte de animais? Porque ele acha legal, que ele tem prazer? Não, não é por isso. É porque, infelizmente, nós precisamos ser conscientizados do preço que é o teu e o meu pecado. Se não for dessa forma, já dessa forma, a gente já capenga para se conscientizar. Imagine sem ter esse sistema. Então, Deus instituiu algo que não lhe agradava, que não era do seu querer. Lembra que eu sempre comento, a permissão de Deus não é igual, não é o sinônimo da vontade de Deus. Então, ele instituiu esse sistema sacrificial de morte, de derramamento de sangue no teu lugar, no meu lugar, lá no Antigo Testamento, a fim de conscientização do pecado. Ponto. Desde o Éden.
Aí veio Jesus, e o que Paulo está falando é exatamente isso. Deus não se agrada desse tipo de sacrifício. Aí veio Jesus e Deus também não se agradou, não ficou pulando de alegria quando Jesus falou: Pai, deixa que eu vou e tomo o lugar deles. Até tem uma série, eu assisti a primeira, se chama Apocalipse 13, é de anime. E eu assisti um short, né, dessa série. Assisti o primeiro episódio, mas assisti os shorts de outras séries. E tem um momento, é muito legal, eu vou colocar aqui no link, quem tiver interesse. E tem um momento que Jesus fala assim e fala: Pai, eu vou morrer no lugar deles. E ilustrando, né, essa situação, Deus fala: não, filho, é muito alto o preço. É muito alto o preço da tua vida, do teu sangue. Mas por amor a eles, eu vou permitir. Então não é que Deus ficou feliz com o sacrifício de Jesus. Mas se não fosse Jesus, teria que ter sido eu e você. E Deus ama tanto, tanto a mim e a vocês, que ele permitiu. Não foi sinônimo de deleite e prazer, mas de permissividade da necessidade que tinha, para que eu e você não morrêssemos. Eu, enquanto eu estava lendo, eu vi um pedaço aqui que é uma coisa assim que eu sempre me bate. Que amor é esse, né? Jesus, ele fala assim, ó, no versículo 9, ele fala assim, ó: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Sabe? Eu fico imaginando, quando eu comecei a ler isso daqui, eu fiquei imaginando, a gente já falou várias vezes sobre isso, assim, Jesus está no céu, ele tem todo o conforto com o Pai, com os anjos, conforto que eu quero dizer, assim, ó, toda a alegria, todo o céu, né? Que é uma coisa que a gente quer tanto, assim. E ele se dá, né, na pior morte por causa de nós, para obediência a Deus. E aí eu fico imaginando, e Deus aceita, né, tudo isso por causa de nós. E aí a gente, em qualquer provação, a gente faz aqueles filhos birrento, tipo assim: ah, agora eu não gosto mais de você. Sabe? Eu fico imaginando quão maior é isso. Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Sabe o que ele estava falando? Estou aqui pronto para morrer. A morte de cruz, que a gente já ouviu tantas vezes. E aí eu, com o primeiro probleminha da vida, eu já questiono: Deus, cadê você? Sabe? É tão forte assim, ó. Eu acho que hoje, assim, eu tinha que ficar meditando o dia inteiro. Acho que tinha que colocar bem na minha frente, assim, sabe? Tipo, Deus, ai, eu peço assim, Deus, me abre essa cortina para mim poder te entender um pouquinho. O que que falta às vezes? E aí, às vezes, a gente vem com um sacrifíciozinho para tentar ali forçar a gente ter um pouco de fé e a gente já questiona. Assim, entende isso? Assim, eu fico pensando, falei assim, Jesus fala, Jesus, ele tá falando, gente, eu tô aqui para morrer, mas para fazer a tua vontade, Deus. Então, assim, eu acho que isso a gente tinha que meditar mais, né? Estou aqui, Deus, para qualquer coisa. E aí, assim, ó, a gente não sabe o que é isso, mano, porque lá no antigo se colocava o quê? Os cordeirinhos para o meu pecado, né? Para o pecado do povo. Se alguém ia para o lugar, nunca precisou ser a gente. Que amor é esse? E eu ainda não consigo, às vezes, entender ou fazer um pouquinho, que não é nada, né, de querer amar ele. Isso me constrange. Perfeito o que você falou, me vi na tua fala. John Wesley fala que a nossa fé não deve ser realmente baseada naquilo que Deus tem feito por nós ou aquilo que Deus não tem feito, mas no sacrifício de Jesus. Porque não é um escambo. Não é assim, ó, beleza, você me dá o que eu quero, daí eu amo você. Eu tenho fé. Tá, e o momento que ele não dá o que você quer, porque não é o melhor para você? Porque se ele der o que você quer, no tempo que você quer, ou da forma que você quer, você vai se afastar dele. E aí ele fala não, porque nós somos como vasos de barro. E ele é o oleiro. Ele está ali conduzindo, nos moldando. E às vezes nós somos aquele vaso que desanda. E aí ele pega, junta de volta e vai moldando o vaso. É isso. E uma coisa que eu tenho trabalhado na minha mente, e eu vejo que o Espírito Santo tem trabalhado, isso tem me ensinado, é eu não entender, não fazer sentido naquele momento. Quantas coisas para mim ao longo da minha vida não fizeram sentido. E hoje eu entendo, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho 2 cachorros idosos, um casalzinho.
E lá atrás, a gente teve filhotes, a gente ficou com um filhotinho, mas ela acabou morrendo com 9 meses. E aí eu queria, porque queria pegar um outro filhote. E nós até ganhamos um outro filhote, mas aí a gente acabou dando para uma outra pessoa. E eu fiquei muito brava com meu marido, porque eu queria aquele filhote. Eu pensava assim, poxa, sou eu que limpo o xixi, sou eu que limpo o cocô, eu que dou banho, eu que dou remédio quando precisa, eu que faço tudo. Por que que meu marido tá falando que não é para ter? Se a gente já tinha e morreu. E a gente ganhou um e ele me fez dar um cachorro. Eu fiquei revoltadíssima durante muito tempo. E essa semana eu tô com os meus cachorros, eu tô com o casalzinho e eles estão bem idosos. E eles estão assim num momento, eles comem, eles bebem, eles dormem o dia todo, não estão, vamos colocar assim, com uma doença degenerativa, mas estão idosos, então assim, fazem xixi às vezes quando estão comendo e vai para ração. Estão numa situação precária, sabe? E aí, quando eu estava limpando, eu falei: "Ai, Senhor, põe eles para descansar, porque é muito triste ver a situação que eles estão. E eu também estou cansada, eu também não tenho tempo para ficar ali dedicando e empenhando como eles merecem. Eu não consigo, eu não tenho tempo. Eles não são mais a minha prioridade. Minha prioridade hoje são meus filhos, por mais que eu os ame." E naquele momento me veio, parece que uma máquina do passado, assim, e falou: "Viu? Você questionou tanto lá atrás. Você reclamou tanto. Você ficou tão braba com o teu marido. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. E você não entendeu. Até hoje." Então se passaram 10 anos. E na segunda-feira, ontem, eu consegui entender. E a gente faz assim com Deus. Às vezes a gente não entende, não faz sentido, não tem nexo, não tem porquê. E passa-se anos, e daí você fala: "Uau, eu entendi." Isso só me mostra que o meu não entender não significa que Deus não está trabalhando, não significa que não é. Significa que eu sou uma ignorante e não sei. E que eu estou caminhando. Isso eu aprendi, aprendi assim, graças a Deus não foi com o sofrimento de ter tido mais um cachorrinho, mas no sentido de me sentir constrangida perante Deus. Quão pequena eu sou. Vamos lá? Hebreus 19. Chegamos perto de Deus. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem maior amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado, depois de ouvir o testemunho de duas pessoas, pelo menos, então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos quem foi que disse: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: O Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre de que aconteceu no passado. Naqueles dias,
Depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. Em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete. Pois, como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. E o texto que mais me chamou a atenção, o momento que mais me chamou é o verso 28, que fala assim: o meu título aqui na versão Almeida é O Castigo do Pecado Voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A gente falou esses dias aqui, quer ver, foi no texto de Hebreus 6, que fala: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Então, o que aqui está dizendo? Cuidado com o teu castigo, com o teu pecado voluntário. Cuidado com o pecado voluntário. Por quê? Não que Deus não possa perdoar. Claro que pode. Mas a partir do momento que você vai pecando, você tem pleno conhecimento. Aqui o verso 26 fala: porque se vivermos deliberadamente, ou assim, do jeito que o diabo gosta, em outras palavras, em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque Deus não quer perdoar? Não, não é por isso. É porque existe a diferença entre o pecador e o pecadeiro. Não é um termo bíblico, é um termo apenas didático, mas o pecador é aquele que está nos caminhos de Deus e busca a vontade de Deus. Erra porque nós temos uma natureza pecaminosa e ainda estamos num mundo imperfeito. Mas se levanta mediante a lei de Deus, olha para a lei de Deus e fala: eu não quero mais errar nisso, não quero mais pecar. E o pecadeiro é aquele que vive do jeito que o capeta gosta. Está no colo do capeta, como disse. Por quê? Porque ele está ali, ele tem consciência. Aqui fala sobre consciência, pleno conhecimento da verdade. Não é aquele que vive na ignorância pecando. Não é aquela pessoa que está no mundo, faz um monte de coisa errada. Ah, eu até sei que beber é errado, mas eu não mato ninguém, por exemplo. Não é uma pessoa que não tem a luz da Bíblia, não é uma pessoa que a gente não está falando de pessoas que vivem em pecado, mas não têm o conhecimento bíblico. Aqui é sobre o conhecimento da verdade. A pessoa que tem o conhecimento da Bíblia, sabe o que a Bíblia fala, sabe, conhece os mandamentos de Deus, conhece a palavra de Deus, conheceu Jesus, como diz lá em Hebreus 6, e agora repetindo no capítulo 10. E aí escolhe de forma aberta, de forma clara, consciente, deliberal, pecar. Escolhe viver no pecado. Não é que Deus não tem como perdoar, mas não tem sacrifício para essa pessoa. Porque ela tem escolhido ficar longe dos caminhos de Deus de forma clara. E nós, assim como nós comentamos no vídeo de Hebreus 6, na questão ali, eu não consigo entender como uma pessoa que conhece Jesus volta para os caminhos do mundo.
eu entendo que sim, o mundo tem muitas coisas legais, tem muitas coisas boas que nos proporcionam prazer, mas uma vez que você saiu do mundo, dos caminhos tentadores, dos caminhos de engano, se eu falar que o mundo é ruim, eu vou estar mentindo, mas que você que você sai desses caminhos de engano, e daí você conhece a verdade, e você volta, eu não consigo entender uma pessoa assim. E outra, a pessoa que faz isso consciente, ela vai cometendo o pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não perdoa? Não, porque quanto mais você se afasta, você teve conhecimento da verdade, você se afasta de Deus, você vai perdendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. E por que que esse é o pecado imperdoável? A blasfêmia, você não ouvir mais o Espírito Santo, porque é ele quem convence a gente do pecado, da justiça, do juízo. E quando você, de forma racional, deliberadamente escolhe viver no teu pecado, é uma escolha. O Espírito Santo vai falando com você e você vai falando, sai, deixa de lado. Não quero, deixa eu fazer do meu jeito. E o Espírito Santo vai falando e você vai pecando contra ele, falando, não quero ouvir. Chega uma hora que você não ouve mais, porque ele não obriga. Ele não obriga. E aí, ele só vai continuar se tiver alguém orando por você, porque aí Deus vai respeitar o teu livre-arbítrio. Mas se alguém estiver orando por você, o Espírito Santo, ainda que bem lá de longe, lá no fundo do fundo do fundo, ele vai continuar falando. E por que que esse é um pecado grande? Aqui eu quero abordar dois pontos. Porque quando você nega o Espírito Santo, você está negando a obra de Deus redentora sobre a tua vida. Você está falando, não, eu não quero, eu quero fazer do meu jeito. Não quero te ouvir, Espírito Santo, não quero me arrepender, me deixa. Então, você está negando a obra redentora de Cristo. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui é: nunca desista de orar por alguém que esteja longe dos caminhos do Senhor, sobretudo aquela pessoa que já teve conhecimento da verdade. Por quê? Porque Deus vai respeitá-la. Deus vai respeitar aquela pessoa que fala: eu não quero o Espírito Santo. Mas Deus também, se você está orando por essa pessoa, ela pode estar imersa no satanismo mais hardcore possível. Mas se você está orando pela salvação dessa pessoa, está orando constantemente para que Deus trabalhe, que o Espírito Santo coloque o arrependimento no coração daquela pessoa, ela fala: não, 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 não. Pode ser que uma hora ela escute. E ela vai escutar por meio da tua oração. E quando Satanás chegar a fazer igual o Jó, olha lá, ó, o Senhor tá ali incomodando aquela pessoa, ele é meu, ele já se entregou para mim. Como fazendo uma ilustração como Jó, Deus vai falar, pois é, ele é seu, mas aquela pessoa, a mãe daquela pessoa, desse cara ou daquela pessoa, a amiga, aquele conhecido está orando por ele. E muito provável que Satanás vai colocar pedras no caminho dessa pessoa que está orando, em prol daquela outra. Mas não desista, porque é o único meio de Deus ouvir e trabalhar no coração dessa pessoa que não quer mais saber de Deus. Nós muitas vezes precisamos lembrar de Jesus todos os dias, né? Porque essa é a força que a gente tem para vencer os desejos da carne. O que o mundo oferece, né? Porque o que o mundo oferece é agradável aos nossos olhos, porque estamos vendo, né? A nossa fé é em quem nós não vemos. Então é uma luta constante, né? E muitas vezes nós pecamos, né? Porque os olhos veem, e aí a gente tem o desejo daquilo. E aquilo não agrada a Deus. Então isso é, nós vamos deixando de buscar a Deus, vamos deixando de orar, vamos deixando de orar pelo próximo, depois nós deixamos até de orar por nós. E aí aquele momento é onde a gente a gente não está se alimentando, né? Nesse caso. E daí vai se debilitando, né? Até sair da igreja. Foi o meu, eu vejo porque eu saí da igreja, né? Eu fui para o mundo e olha que foi difícil voltar. Foi muito difícil voltar. Eu queria voltar, eu tinha vontade de ir para a igreja e tal. E algumas vezes eu fui para a igreja. Mas eu fui para a igreja olhando as pessoas, não a Jesus. E é uma coisa assim, sabe, é, que acontece muito dentro das igrejas, né? Porque as pessoas estão ali não por Jesus, mas olhando as pessoas,
sabe? E isso nos afasta de Deus. Então a Bíblia fala orar sem cessar. É todo dia nós temos que nos alimentar, estar ali junto com Jesus, né? Lembrando do grande amor de Jesus por nós, lembrando do sofrimento de Cristo na cruz, né? Para que nós venhamos a ter o arrependimento dentro do nosso coração e assim pedir perdão a Deus daquilo que a gente fez de errado durante o dia, né? Então, muitas vezes, e é todo dia, nós pecamos todo dia, todo tempo nós estamos aí deslizando, né? Então, nós precisamos de estar buscando a Deus. Nós temos um livre-arbítrio para não, para querer ou não querer Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas se nós estamos, né, expulsando o Espírito Santo da nossa vida, porque não estamos aceitando ele, quando nós não ouvimos mais a sua voz, estamos ignorando Jesus, a gente não está querendo a companhia dele. A gente não está querendo que ele mora em nós, né? Que ele faça morada em nós. E assim, então, o Espírito Santo, é nós que estamos expulsando o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que está saindo de nós, é nós que estamos expulsando ele, né? Muitas vezes a gente tem esse hábito de dizer, não, o Espírito Santo foi embora, abandonou. Não, não é o Espírito Santo que abandona, somos nós que expulsamos o Espírito Santo da nossa vida. Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que desejar o Espírito Santo. E desejar as coisas que ele fala para nós, né? Ele fala no nosso ouvido. Ele sempre dá um alerta. É muito fácil nós entender o Espírito Santo. Porque nós não vamos fazer algo errado, mas imediatamente vem a voz do Espírito. E ele fala na nossa mente, né? Olha, tá acontecendo, não faça isso, né? É sempre assim. Veja assim, às vezes está dirigindo e a gente está indo para o lugar errado. O Espírito Santo está falando que está errado para a gente. E a gente teima e vai. Isso aconteceu comigo ontem. Eu estava indo para o hospital ver a minha cunhada que está em fase terminal. E aí eu coloquei no GPS, escrevi no GPS, é Hospital São Vicente do SIC. O GPS estava me levou porque eu não ouvi a voz do Espírito. Ele me levou lá no terminal do Campinho de Siqueira. E é aqui pertinho de casa, né? 5 quilômetros de casa. Mas eu estava indo para lá, eu falei, mas não é possível que lá é SIC ainda, lá não é SIC, como que ele está me levando para lá? Mas veja bem, na minha mente eu sabia que não era o SIC lá. Por que eu fui até lá, né? Eu tinha que ter parado, analisado, né? Olhado numa placa, não, aqui não é SIC, aqui daqui para lá já não é SIC, então eu não vou, tá errado esse negócio. Mas eu não fiz isso. Eu parei, olhei e continuei. Você entende? Então são coisas assim, eu não obedeci. Eu tinha que ter voltado. E isso acontece na nossa vida espiritual, quer dizer, na nossa vida o tempo todo. E às vezes não é assim. É uma coisa simples, mas eu creio assim, Deus ainda deu-nos o privilégio de chegar lá ver ela falando ainda, né? Porque quando nós saímos de lá já era meia-noite, mais ou menos, ela já não estava mais falando, já estava roxeando já, sabe? Ficando roxa. Então o que que acontece? Faltava ar para ela assim, né? E ela pediu para que não colocasse aparelho, que ela não queria ficar com aparelho, que ela queria morrer ao natural. Então foi o pedido dela, por isso não foi colocado aparelho. E aí então a gente estava vendo aquela angústia dela ali, que aparentemente era uma angústia, porque ela estava sofrendo para respirar e ficando roxa assim, né? Demorando para puxar o fôlego, né? Então a gente vê assim que ainda Deus nos deu o privilégio de conversar com ela, né? Porque tinha um propósito, provavelmente. Deus sabe, eu não sei qual o propósito, mas teve um propósito ali. E ali a gente viu assim como nós somos fracos e pecadores e falhos, né? Nós deixamos de ouvir a voz do Espírito para confiar em um GPS. Aqui tem o texto aqui, ó, de Hebreus 9:32, ele relata muito do que você falou, ele fala assim na minha versão: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Então, o que que fala aqui? Olha, depois que vocês conheceram a verdade, vocês tiveram muitas lutas e sofrimentos. E no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão ou grande recompensa. Com efeito, Uhum. tendes a necessidade de perseverança,
para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E qual que é a vontade de Deus? Hebreus 10, 16, a gente leu. Que ele imprima, verso 10, 16, esta aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Por quê? Porque é ela que vai nos deixar longe do pecado. O verso 38, aquilo que me lembra muito de Martinho Lutero. Ele fala assim: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E viver pela fé é você viver por algo que você não vê, que você não consegue tocar, mas que é muito real. E se tem uma coisa que é muito real e verdadeiro, é o grande conflito. O grande conflito a gente não consegue pegar. Não conseguimos pegar em anjos e demônios, não conseguimos tocar Deus, ouvir a voz de Deus como vocês estão ouvindo a minha. Mas ele é real. O fato da gente não enxergar e não entender muito bem não significa que não é. Enquanto a gente estava falando, eu lembrei de uma história bem rapidinho que eu sei que nosso tempo foi. Nós somos em 5 irmãos. E o meu irmão do meio, numa época, né, que logo que meu pai tinha falecido, eu, meu irmão e minha mãe saía para trabalhar. E o meu outro irmão do meio ficava com os 2 pequenos para cuidar. E aí, todo dia, ele queria brincar, ele queria bagunçar. E a minha mãe sempre deixava: filho, olha, faça isso, isso, isso e aquilo, cuida dos seus irmãos, ó, deixei ali, faz isso, faz aquilo. E ele queria brincar, brincar, brincar. E aí, isso era um dia, minha mãe chegava, ficava triste porque a casa estava uma bagunça, as crianças tudo sujas, e aquela situação. Isso foi um dia, foi outro. E aí, um dia, minha mãe chegou do trabalho, e aí ele falou: nossa, a mãe tá chegando, eu preciso dar um jeito. E ele pegou toda a louça suja e colocou tudo dentro da máquina de lavar roupa, toda a louça, e falou: bom, né, vou conseguir tapear minha mãe. E aí a mãe chegou e a primeira coisa que a mãe foi fazer era uma janta, e não tinha uma panela, e ela foi procurar: onde que tá minhas panelas, onde tá minhas coisas? E aí a cara da minha mãe, assim, ficou numa tristeza, e o meu irmão viu aquela cara da minha mãe, uma pessoa que ele amava tanto, e ele fez aquilo assim, né? E ele falou assim: eu nunca mais vou querer ver minha mãe tão triste comigo, porque ela me deu uma incumbência ali de fazer aquilo e eu só deixo ela triste. Ela falou: filha, não tem jeito, você não tem jeito, não adianta, você não consegue me obedecer. E ele viu aquela cara e ele ficou muito triste. No outro dia ele falou: não, hoje vai ser diferente. E aí ele cedo: ó, Felipe faz isso, a Fernanda vai tomar banho, que a mãe vai chegar e a gente precisa deixar essa casa limpa. A mãe só pede para estar a casa limpa. E aí ele disse que logo cedo ele já começou a organizar a casa e tal. E aí, começo da tarde, já mandou as crianças tomarem banho. E a minha mãe chegou e a casa estava limpa, a casa estava cheirosa, a casa estava toda arrumada. E aí ele conta que o semblante da minha mãe, assim, foi assim, coisa mais linda. Minha mãe fala assim: filho, né? Olha que delícia. E a história dele, ele termina falando assim, ó, que Jesus está voltando. A casa tá suja. A gente precisa deixar Jesus feliz. Ele saía, a minha mãe saía para trabalhar para dar o melhor para a gente. E ela vai voltar. E aí a história dele, ele sempre fala. E eu acho bem interessante assim, a casa estava suja, mas ver a mãe feliz. Tinha trabalho, tinha. A gente tinha que passar pelos pecados ali. Hoje trazendo para a gente. A gente tem que passar pelos pecados. A gente tem. Mas Jesus está voltando. A gente precisa deixar ele feliz, né? Ele já fez todo o sacrifício. Então, acho que tem isso a ver hoje com a gente. A gente tem que ter essa fé, se preparar. Será que a nossa casa está suja? Será que não está na hora da gente limpar ela? Porque Jesus está voltando. A gente vai fazer. E Jesus vai voltar. E a nossa casa, como é que vai estar? Suja? Ou a gente vai ter limpa, deixar tudo perfeito para que a gente possa deixar o nosso Deus feliz. Jesus falou assim, ó: estou aqui para fazer a tua vontade. Que a gente limpe a nossa casa hoje, que a gente tenha fé. Hoje, quando a gente foi falando isso, eu lembrei dessa história dele, sabe? E é sobre isso. A gente não pode deixar triste o nosso Espírito Santo. Efésios 4:30, mal. Uns dias atrás você falou e eu gravei. Hoje, o meu dia, eu saio assim, ó: não deixe triste o Espírito Santo de Deus. Que seja essa a nossa vontade de sair hoje daqui, não deixando. Nós vamos passar o dia inteiro, nós temos um monte de provações e nós vamos errar, nós vamos pecar, mas se a gente cair, que a gente levante.
Se a casa estiver suja, que a gente limpe. Sabe aquela situação assim, para que a gente possa deixar Deus feliz com a gente? Acho que esse é o nosso. A gente tem que sair de hoje assim com esse pensamento, sabe? Não entristecer o Espírito de Deus, fazer com que Deus esteja feliz, que a gente limpe a nossa casa hoje. E para finalizar, o último texto ali, bem rapidinho, que eu já vi muitas pessoas falar, eu não vou para a igreja porque as pessoas lá são muito hipócritas, eu não vou para a igreja por causa do pastor, por causa do fulano, ciclano. E realmente tem muita gente fofoqueira, muita gente hipócrita, muita gente mal, muita gente ruim na igreja, é verdade. Mas a Bíblia ainda assim fala assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. E Salmos 55 diz assim, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. E aqui o sacrifício de Jesus. Então é isso, pessoal, sobre o livro de Hebreus. Hoje ficamos no capítulo 10. Maia, algum resumo em 20 segundos? Obrigada, Deus, mais uma vez. A gente já falou do 9, parece que o 10 foi igual, né? Que amor de Deus é esse por nós. Eu acho que esse a gente precisa aprender a amar Ele. A gente precisa aprender a amar verdadeiramente esse nosso Deus que deu a vida dele por nós. Eu acho que a hora que a gente entender o sacrifício da cruz, a gente vai amar Ele da maneira que Ele merece, né? Vamos orar então? Querido Pai que estás no céu, muito obrigado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve aqui conosco. Obrigada porque, de uma maneira toda especial, o Senhor nos acordou. Sabemos, Senhor, que realmente às vezes não é fácil. O Senhor sabe do que está dentro do coração de cada um, às vezes as dificuldades, mas muito obrigada. Obrigada porque o Senhor imprime em nós esse amor e que nós possamos, Senhor, fazer com que durante o nosso dia nós venhamos lembrar desse sacrifício, mas não porque existiu somente esse sacrifício, mas por amor mesmo, que nós venhamos a ter fé a cada dia. Senhor, que nós possamos inflamar as pessoas que passarão por nós durante o dia de hoje, que nós possamos falar desse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Senhor, a nossa casa está suja. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a entendermos que depende de nós limparmos. O Senhor já mostrou tudo o que devemos fazer, mas nós precisamos dar esse passo de fazer isso e que o Senhor possa, Pai, nos dar ânimo e vontade e que o Senhor nos prepare e que nós possamos estar com a casa limpa para o Senhor voltar e ficar feliz conosco. Volta logo, Jesus, nos ajude. Dá-nos um bom dia. De uma maneira toda especial também, cuide da irmã Edna, que está cuidando da saúde dela, da Maria também, que hoje comentou que está com uma tosse já há alguns dias, do Charles, Senhor, que vai ter alguns exames para fazer amanhã, que o seu Santo Espírito possa estar com cada um deles e esteja conosco também, com a nossa família, com o nosso dia. Fica conosco, é isso que nós pedimos e desde já te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Você também quer participar diariamente das leituras bíblicas verso a verso, dos comentários? Aprender, tomar o Whey Protein espiritual diário? Participe conosco. Aponte seu celular aqui para esse QR Code, entre no nosso grupo. Mas não entre por entrar, entre para ser participativo.